Então é uma alegria estar aqui com vocês, uma alegria inaugurar esse projeto num espaço que eu acho tão interessante. Tem uma cadeira aqui para mim, com uma mesa e tal, mas eu vou falar em pé porque o problema é que eu, desde que me conheço por gente, sou professor de criança e adolescente. Então, quem como eu, né, começou a vida no magistério, encarando sexta série, sétima série, a gente aprende que se você ficar sentado, você morre em sala de aula. Então a gente precisa estar ativo. E isso acaba na minha vida criando realmente esse hábito. Eu participo de alguns eventos literários e tal, e aí às vezes te botam sentado, né? Você fica atrás de uma mesa, microfones e tal. E aí eu começo a falar com 5 minutos, a vontade que eu tenho de levantar e começar a falar andando é enorme. Tá? Então a cadeira está maravilhosa, mas eu prefiro falar em pé, porque acho que a coisa funciona de uma maneira melhor. Bom, quando me perguntaram a respeito do que eu gostaria de falar aqui, eu queria, na verdade, levantar algumas questões que acho que são muito pertinentes, até porque eu basicamente trabalho com educação, né? Trabalho com o ensino básico, e além de trabalhar com educação dentro do ambiente escolar, eu desde 2011, 2012 trabalho com uma área, na minha área, que é a área da história pública, como a gente chama. Então a gente trabalha muito com aulas de história em ambientes públicos. Então em 2012, por exemplo, comecei a fazer um projeto chamado Ágoras Cariocas, que foi um projeto desenvolvido com uma turma boa, na época de um coletivo que se chamava Norte Comum. E esse coletivo Norte Comum surgiu do desejo das pessoas que moram na Zona Norte, eu moro na Zona Norte, né? De falar dos nossos lugares sem necessariamente você ter que ter uma legitimidade dada pela centralidade da Zona Sul do cartão postal do Rio de Janeiro. Então nós começamos um projeto de educação pública que tem mais de 80 horas de depoimentos gravados e a rigor a gente percorreu grande parte dos bairros dos subúrbios do Rio de Janeiro. E a rigor esse projeto era um projeto interessante, tem a ver com o que eu vou falar aqui hoje para vocês, porque eu não chegava no espaço para dar aula sobre o espaço. Eu chegava, na verdade, para fazer uma escuta do espaço. Porque cada espaço é produtor de cultura, evidentemente, cada espaço tem centralidade na sua produção cultural, né? Então a gente chegava, fazia uma introdução, levava um microfone, se aproximava antes de pessoas do bairro, nós nunca escolhíamos em que bairro estaríamos. Na verdade, eram pessoas do bairro que entravam em contato com a gente para a gente fazer esse trabalho. E aí, com o microfone aberto, nós gravávamos depoimentos sobre as memórias desses lugares do Rio de Janeiro. E aquilo, de certa maneira, marcou muito a minha vida, a minha experiência e até a minha literatura, os livros que eu escrevo, que basicamente são livros sobre culturas de rua, né? Na minha parceria, inclusive, com um enorme intelectual brasileiro, o grande Ney Lopes, que, aliás, mora aqui perto, né? Mora em Seropédica. Então a gente vai fazendo esses trabalhos. Por quê? Porque me parece que é cada vez mais urgente perceber que escolaridade, não é exatamente um sinônimo, né, de educação. A escolaridade e a educação podem se encontrar. E é ótimo que elas se encontrem. Mas eu queria pensar com vocês aqui que escolaridade é uma coisa fundamental, mas educação é uma coisa que vai muito além da escolaridade. Porque o que eu estou entendendo como escolaridade? A escolaridade é aquele, enfim, acúmulo de conhecimento, é aquela troca de informações, é aquele fluxo de informações, é aquele aprendizado, né? Mas troca, né? Porque você aprende, ensina, você vai trocando, que se estrutura dentro de um ambiente escolar. E o ambiente escolar é absolutamente fundamental. Eu sou cria da escola, eu trabalho em escola, eu não imagino a minha vida sem a escola. Na verdade, eu não lembro da minha vida sem a escola. É muito curioso, porque eu nasci, né? Era pequeno e me mandaram para a escola. E aí eu passei a minha vida toda dentro da escola. Terminei, fui para uma faculdade para trabalhar dentro de escola. Então eu estou na escola, na verdade, desde que eu me conheço por gente, né? O meu habitat natural é a escola. Eu gosto do chão de escola. Quando eu terminei a minha graduação em História, fiz o mestrado, né, em História também, eu tinha a opção de tentar seguir a carreira acadêmica. Mas eu gostava da escola.
Então eu acabei indo fazer, né, a licenciatura, o complemento em educação na UFRJ para trabalhar com escola. Então eu não entendo a minha vida longe da escola. Para mim seria um absurdo. A escola para mim é natural. Eu lembro da escola da mesma maneira como lembro da minha mãe, do meu pai. A escola me acompanha. Agora, há um detalhe que eu acho que é fundamental. O fenômeno educativo vai muito além da escola. O fenômeno educativo é produzido em praticamente todos os espaços. Então você está se educando quando está na rua. Você está se educando quando está numa festa. Você está se educando quando está num jogo de futebol. Você está se educando quando está brincando numa praça. Você está se educando numa roda de samba. Você está se educando num baile funk. Você está se educando numa igreja. Você está se educando num terreiro. Porque o fenômeno educativo, ele é um fenômeno absolutamente constante na vida de todos nós. Crianças, por exemplo, brincando de amarelinha numa praça, elas estão num processo de sociabilidade que é um fenômeno educativo. A educação está sendo produzida ali. Por isso é que eu digo que a gente pode pensar a escolaridade, a gente pode pensar a educação, mas me parece crucial que a escolaridade e a educação se encontrem, porque isso é o ideal, né? Eu gosto de uma escola que esteja disposta cada vez mais a ser rua. E eu gosto de tentar entender que a rua também pode ser escola. Você está aprendendo na rua, você está convivendo, você está construindo sociabilidade. Você, no fim das contas, está interagindo, está trocando informações. E isso é crucial. E por que eu acho que essa questão é cada vez mais urgente? Por que eu acho que ela é cada vez mais importante? Porque me parece que a gente tem perdido a rua. E esse é um detalhe que é fundamental. Quando eu penso a cidade do Rio de Janeiro, quando eu escrevo sobre a cidade do Rio de Janeiro, quando eu falo, por exemplo, um pouquinho da Baixada Fluminense, que eu passei uma parte da minha infância e adolescência em Nova Iguaçu, eu reparo com a maior nitidez que quando eu era garoto, por exemplo, a rua era prioritariamente um espaço de encontro. Então a gente se encontrava na rua. Eu soltei muita pipa, mal, né? Não vou aqui mentir, eu nunca fui um bom soltador de pipa. Eu joguei muita bola de gude, bem, aí eu também tenho que contar a vantagem, porque na bola de gude eu era bom, na pipa eu era um fracasso absoluto, né? Até que meu avô um dia me convenceu de que eu não devia mais soltar pipa, contando uma história. Tá aqui o Mansur, que é um profundo conhecedor da Zona Oeste, mas o meu avô dizia que houve um episódio aqui, havia um fantasma nessa região aqui de Santa Cruz, que era de um garoto que tinha perdido, né, morrido degolado por causa de cerol. E aí o Ney Lopes me confirmou que quando ele era garoto ele lembrava dessa história, que era uma lenda urbana que se contava para assustar as crianças que gostavam muito de soltar pipa com cerol. Então na pipa eu sempre fui cortado, eu não lembro de ter cortado ninguém, só para vocês terem uma ideia, né? Mas na bola de gude eu era bom, eu brinquei muito na rua. Mas o que eu reparo, o que eu percebo? Eu brinquei muito na rua de uma maneira, por exemplo, que meu filho não brinca. Né? Meu filho não tem uma experiência de rua que eu tive. E muito porque toda a cidade, gente, é um espaço disputado. A cidade é uma disputa. E quando a gente pensa a rua, me parece nítido que há pelo menos duas concepções diferentes sobre o que deve ser a rua numa cidade. Há quem entenda a rua prioritariamente como lugar de encontro. Você se encontra na rua, você troca informações na rua. Então você está na praça, então você está na birosca, então você está no botequim, então você está fazendo samba. É a rua que proporciona o encontro entre as pessoas. Isso é fundamental. E nós somos uma cidade forjada na rua. Nós somos uma cidade em que os saberes circularam em torno da rua. Nós somos uma cidade com cultura de rua que é muito forte. A rua sempre foi uma grande construtora de sociabilidade no Rio de Janeiro. Mas, ao mesmo tempo, existe uma outra percepção que não pensa a rua a partir da ideia do encontro. Ela pensa a rua a partir da ideia da circulação de mercadoria. Ela pensa a rua a partir, prioritariamente, por exemplo, aí me desculpem, mas é um trauma que eu tenho, dessa aberração urbana que é o automóvel.
Então é uma rua em que os corpos apressados são domesticados na lógica do trabalho. É isso que acontece. Tem um livrinho meu, por exemplo, que chama-se O Corpo Encantado das Ruas, em que ali eu fazia um mergulho, eu fazia um mergulho na minha infância, em que basicamente eu tentava reconstruir como a rua foi uma construtora de sociabilidade para mim. Porque eu brincava lá, jogava bola de gude. Porque em época de Copa do Mundo, era um verdadeiro evento você se preparar para pintar muro. Então a gente estava lá pintando muro, enquanto a tia preparava lá um bolo de cenoura para a gente comer enquanto pintava o muro, e isso acontecia. Eu cansei, sobretudo em Nova Iguaçu, a correr atrás de doce de cor do Damião. E olhe, correr atrás de doce era um fenômeno tão grande no Rio de Janeiro, não sei se alguém aqui teve essa experiência, que a gente, na verdade, não ia buscar o saquinho. A gente, uma semana antes, ia pegar um cartão para que na semana seguinte a gente pudesse buscar o saquinho com aquele cartão. Era um negócio impressionante. E até tinha um truque, que pelo menos a garotada de Nova Iguaçu fazia, que era um clássico. Que a gente entrava na fila para pegar um cartão, pegava o cartão, mudava de camisa e voltava para a fila para pegar o cartão de novo. Aí quando aparecia a pessoa, olhava, sacava que estava lá dando caô e falava, mas peraí, você já pegou. Aí a resposta era clássica, não fui eu não, foi meu gêmeo. Porque ninguém vai recusar alguma coisa para irmão gêmeo em Córrego de Damião. Então tu mandava o caô do gêmeo. Não, foi meu irmão gêmeo. Tu tem irmão gêmeo? Tem. Não, dá o cartão para ele. Na dúvida, dá o cartão. Até que no ano seguinte a pessoa reparava, peraí, tu não é o do caô do irmão gêmeo? Eu falei, não. E a coisa acontecia assim. Então essa rua, ela é uma construtora de sociabilidade. Ela é uma construtora de experiência de vida. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque aí eu entro num tema que talvez seja um pouco mais duro. A gente tem que pensar, para entender o Rio de Janeiro, que nós somos uma cidade profundamente marcada, vigorosamente marcada, pela mais absurda, pela mais cruel, pela mais impactante das experiências humanas, que é a escravidão. Nós fomos o porto que mais recebeu gente escravizada no Novo Mundo. E aí o que significa basicamente isso? A escravidão legalmente termina em 1888, no 13 de maio, com a Lei Áurea. Digo legalmente porque as permanências da escravidão estão aí até hoje. Né? E pouco tempo depois é proclamada a República. E aí quando a gente, em história, vai estudar essa República, a gente vê que essa República, ela montou um projeto fundamentado na ideia da exclusão social. Eu, inclusive, costumo dizer isso e acho que a gente tem que encarar isso com muita atenção. A exclusão social no Brasil não é algo que deu errado. Foi um projeto que deu certo. O Brasil oficial foi projetado para excluir. Ele é projetado para excluir. Então você vai ver a República e vai perceber que a República tentou fechar todos os caminhos institucionais para o exercício da cidadania. Veio a República, os descendentes de pessoas escravizadas, os pobres em geral, eles não tiveram acesso à universidade, eles não tiveram acesso à educação formal, eles não tiveram acesso ao parlamento. Esse acesso foi vetado. A primeira Constituição da história republicana do Brasil, a de 1891, ela dizia que só podia votar aqui quem fosse alfabetizado. E a mesma Constituição estabelecia que não era a obrigatoriedade do Estado oferecer educação. Então você diz que quem não é alfabetizado não vota, mas o Estado também não tem compromisso de oferecer educação. A lógica é a lógica da exclusão. Então essa lógica da exclusão, ela está estruturada. Por quê? E aí é que vem um detalhe que é absolutamente crucial. Porque o Brasil, da República, e eu estudei largamente esse troço com uma documentação já bastante avançada, ele foi o Brasil que montou um projeto
que a gente pode definir como um projeto de branqueamento. O Brasil que aquela elite republicana sonhou teria como biotipo ideal o meu, branco azedo. Esse era o Brasil que aquela elite queria construir. E há vastas informações sobre isso. Só que esse branqueamento, ele operava em duas dimensões. Primeiro, havia uma tentativa de branquear realmente do ponto de vista da cor da pele. Nós temos uma geração de intelectuais brasileiros, como Silvio Romero, Roquete Pinto, né, essa turma toda. Esses caras eram assumidamente eugenistas. Então eles diziam que o Brasil tinha que estimular a imigração europeia, porque eles acreditavam que, como racialmente o europeu era superior, ao longo de gerações, essa imigração europeia limparia, estou usando a expressão que eles usavam, limparia os traços, vou usar também a expressão que eles usavam, negroides e indígenas da população brasileira. Silvio Romero chegou a prever, muito otimista, um Brasil que na virada para o século XXI fosse fundamentalmente branco. Previa isso. Só que esse projeto de branqueamento, ele não é só um projeto vinculado à impressão da cor da pele. É aí que eu acho importante a gente trabalhar. Porque ele é também um projeto de branqueamento que se estrutura no campo da cultura. E a ideia era você apagar, era você reprimir, era você tirar, sobretudo do Rio de Janeiro, que era a capital federal, tá? Os traços das culturas não brancas. A República é proclamada em 1889. Em 1891, a Constituição é aprovada e é aprovada a Lei de Vadiagem. A Lei de Vadiagem foi uma lei usada para incriminar fundamentalmente todas as manifestações lúdicas e culturais dos pretos e pobres do Brasil. Eu agora tenho um longo depoimento de um tema que eu gosto de estudar, um documentário que está passando até na televisão, sobre o jogo do bicho. O jogo do bicho, quando é proibido, lá em 1895, ele é proibido porque era loteria de pobre. Isso é explícito, isso é declarado. Você tinha mais de 70 loterias diferentes do Rio de Janeiro, aquela que era fundamentalmente mais popular é aquela que vai ser proibida. Mas aí é que vem um detalhe que eu acho interessante. Se por um lado a República ergue um muro, se por um lado a República projeta a construção de um muro, por outro lado todo muro tem fresta. Você olha qualquer muralha ali, ó, atrás da gente tem um muro à fresta ali. E é nessas frestas que a cultura de rua do Rio de Janeiro começa a se afirmar. Por quê? Porque essa população que é majoritária na cidade, que é excluída por esse muro institucional, ela vai construindo os seus sentidos de vida na rua. E ela vai construindo cidadania. E aí eu não estou aqui usando cidadania do ponto de vista mais formal, institucional. Eu penso cidadania como o exercício da cidade. E essa cidade começou a ser praticada na festa da Penha. Essa cidade começou a ser praticada nas rodas de samba. Essa cidade começou a ser praticada nas rodas de capoeira. Essa cidade começou a ser praticada nas quermesses. Essa cidade começou a ser praticada na construção de sociabilidade de calçada, onde você criava as suas redes de proteção com a cadeira na rua. Essa cidade começou a ser praticada com bloco, com escola de samba. Então a cidade foi sendo construída nas frestas desse muro de exclusão de uma maneira muito forte, de uma maneira muito intensa. Por isso é que eu digo que a história que me interessa no Rio de Janeiro, a história que eu faço na condição de historiador e professor de história, ela não é uma história que se passa nos grandes gabinetes. Ela não é uma história que se passa nos parlamentos. Ela não é uma história que está expressa nos discursos dos grandes líderes. A história que me interessa é aquela história que está acontecendo agora na esquina.
É a história que está acontecendo no Botequim, é a história que está acontecendo na Encruzilhada, é a história que está acontecendo no Campinho de Várzea. É a história que está acontecendo aqui. Porque, gente, tem um detalhe que eu acho que a gente tem que estar muito atento. A gente precisa lutar contra o que eu chamo de sequestro da historicidade. O que é sequestro da historicidade? É, por exemplo, você vender uma ideia de que a cidade do Rio de Janeiro acontece no cartão postal. Como se tudo que tivesse fora daquele cartão postal não fosse dotado de historicidade, não fosse dotado de história. Como se a história do lugar no Rio de Janeiro, ela fosse a história que se passa entre o Leme e o final do Leblon. E a história do Rio de Janeiro se passa entre o Leme e o final do Leblon. Óbvio que se passa. Mas ela acontece aqui. Ela está acontecendo em Campo Grande, ela está acontecendo em Uaíba, ela está acontecendo nas Bleuras de Nova Iguaçu. E além da gente ter que estar atento para construir a historicidade do lugar e não deixar que ela seja sequestrada pela lógica do cartão postal, é fundamental mostrar que as pessoas têm historicidade. Isso é crucial, gente. Senão você começa a achar que quem tem história é o outro, não é você. Eu, por exemplo, venho de uma família pernambucana e alagoana que migrou para o Rio de Janeiro. Eu sou o primeiro carioca. Minha mãe nasceu no Recife, minha avó é de Porto Calvo das Alagoas e tal. E aí é um caso clássico de nordestinos que vêm para cá e aqui chegam. Na minha casa, eu fui o primeiro que consegui entrar numa universidade. Né? Então, veio de uma família que não teve condições de entrar numa universidade, foi para um outro mercado de trabalho, minha família chega no Rio, meu avô foi trabalhar num aviário em Olaria e tal, aquela coisa toda. Meu pai, né, ele vai trabalhar como barbeiro e cabeleireiro, exerceu a profissão durante muito tempo até parar, enfim. Mas é muito curioso porque quando eu comecei a fazer história, eu reparei que as pessoas da minha família achavam que elas não tinham história. E isso foi muito curioso porque eu comecei a fazer um projeto, né, que aliás eu acabei não desenvolvendo, mas vou dar a ideia se alguém quiser trabalhar. Eu queria trabalhar muito o Rio de Janeiro a partir da trajetória de dois personagens. Leônidas da Silva, que foi um jogador de futebol, e Noel Rosa, que foi um sambista. Né? Por quê? Eles nasceram relativamente próximos. O Noel nasce em 1910, o Leônidas nasce em 1913. E o que chamava a minha atenção é que quando o Noel e o Leônidas nascem, se você perguntasse assim, ó, aqui está um garoto branquinho de Vila Isabel, aqui está um garoto pretinho de Bom Sucesso, São Cristóvão. Leônidas nasceu em São Cristóvão, mas foi para Bom Sucesso. Né? Daqui a 20 anos, um deles vai fazer samba e o outro vai ser jogador de futebol. Todo mundo ia dizer, quem vai fazer samba é o pretinho, quem vai jogar bola é o branquinho. Porque naquele contexto em que eles nasceram, o futebol era um esporte de elite trazido pelos europeus e o samba era uma manifestação das comunidades negras. 20 anos depois, Noel fazia samba, Leônidas jogava bola. E aí o meu interesse era investigar que cidade é essa, que encruzilhadas são essas, que fazem do Leônidas um jogador de futebol e fazem do Noel um sambista. O que aconteceu no Rio de Janeiro? Que cidade é essa? E eu lembro que quando eu contei isso, na minha casa, o meu avô, queridíssimo, virou para mim e falou, isso lá é história? E aí, a princípio eu tomei um susto, mas depois eu vi e eu entendi perfeitamente o que ele queria dizer, porque meu avô estava achando que história é o Dom Pedro I erguendo a espada, gritando independência ou morte. História é o Napoleão Bonaparte invadindo Portugal e Dom João fugindo para o Brasil. E é lógico que isso é história, não sou maluco, né? Mas história também é, por exemplo, Leônidas da Silva começar a jogar bola. História também é o Noel Rosa começar a fazer samba. História também é a tia Seata reunir a rapaziada toda na casa dela e daquela reunião que cada um dava uma contribuição surge pelo telefone. Né? História, evidentemente, é Dom Pedro vindo para a Real Fazenda de Santa Cruz, mas é o sujeito que tinha uma vendinha nesse caminho e dizem até que produzia uma boa cachaça na região e que Dom Pedro I era chegado a tomar uma água que o passarinho não bebe.
Então isso é a história acontecendo. Isso é absolutamente fundamental. Então uma preocupação enorme que eu tenho é mostrar que o lugar tem historicidade, que as pessoas têm historicidade e que nós temos que lutar na cidade do Rio de Janeiro contra o sequestro da historicidade. Porque se vocês não contarem as suas histórias, ninguém vai contar. Ninguém vai contar mesmo. Então a necessidade que a gente tem de pensar esse tipo de coisa é crucial. Só para a gente chegar numa reta já próxima da conclusão, para se vocês quiserem a gente debater. Por exemplo, vou te dar um exemplo que eu acho sintomático, do que eu chamo de educação e escolaridade. Nesse livro que estava ali, Pedrinhas Miudinhas, foi um livro lá de 2011, não lembro exatamente quando foi, mas foi um dos meus primeiros livros e tal. Tem um texto que chama-se Ágoras Cariocas. A história desse texto é muito curiosa, porque uma amiga minha, ela dava aula numa escola na Providência, no Rio de Janeiro. Dava aula de história para garotada. Aí me chamou, né, se eu não podia ir conversar com a turma dela sobre história do Rio de Janeiro, não sei quem estava lá. Aí eu aceitei, minha amiga, vamos lá e tal, fui para a escola. Eu não sei por que cargas d'água, porque a gente também vai aceitando tanta coisa que daqui a pouco a gente esquece o que aceitou, o que não aceitou. Por alguma razão que agora me foge, eu imaginei que eu ia falar com uma turma de ensino médio, pré-vestibular, alguma coisa desse sentido. Quando cheguei, para o meu pânico, eu descubro que eu vou falar com uma turma de quinta série, no município. Eu falei, quinta série? Eu te falei, eu falei, esqueci, eu vou falar o quê? Entra, eu não sei. Aí entrei e era uma zorra completa, né? Que para mim não tem problema nenhum, eu não acredito em educação longe do corpo, então deixa a criançada lá, né, brincar e tal. Mas cheguei ali e estava tentando pensar o que eu falaria. Eu falei, não tem que falar. Até que eu identifiquei, e quem trabalha com magistério, sobretudo magistério no ensino básico, sabe disso. Você tem que identificar quem é o capeta da turma. Porque tem o capeta, a liderança e tal. Aí eu já identifiquei, aquele é ele, aquele ali é. Aí você tem que chegar junto. Isso você aprende para tomar muita surra em sala de aula, né? Aqui você tem vontade de sair chorando, tem vontade, vou abandonar hoje. Aí você vai embora, não sei o que, acabou e tal. Mas aí você vai, né, ganhando um jogo de cintura. Aí eu cheguei no capeta da turma, né, e aí, não sei o que e tal, papapá. E tentei criar uma identidade futebolística. Foi um fracasso total, porque eu tô vendo a cabeça, eu sou Botafogo, não tinha nenhum botafoguense na turma. Fui vaiado, falei, tá, comecei bem. Já me vaiaram, comecei bem, porque eu fiz a vez, quem é Botafogo? Ninguém! Tá bom, então vamos pro outro caminho. Aí eu virei pro capeta e falei, vem cá. Aí ele virou pra mim, eu nunca esqueci, criança é fogo, ele falou, você não vai falar nada, não? Eu falei, vou, pô, claro, estamos aqui. Deixa eu olhar o caderno de vocês. Vamos falar aqui sobre o que vocês estão estudando em história. Me mostra lá, e não sei o que e tal. Abre o caderno. Aí aquela maluquice do currículo, né? Uma loucura completa. Quinta série. Grécia Antiga. Grécia Antiga. Aí estudamos isso aqui. Aí eles estavam estudando a Ágora grega. A praça pública, né? O espaço onde os debates aconteciam, não sei o que e tal. Pô, então vamos falar de Ágora. Então, aí na hora me bateu uma ideia, porque você tem que criar uma estratégia de sobrevivência. Aí me bateu uma ideia, eu virei para eles e falei, vem cá, tem botequim por aqui? Aí todo mundo, pô, quem não tá falando, tem mais é botequim, não sei o que e tal. Pois olha só, o botequim é uma ágora. Uma ágora. Aí eu reparei que uma galera ficou atenta. Grega? Eu falei, grega. Carioca. Porque o que acontece no botequim? Vamos falar de botequim. O botequim é um lugar que acontece o quê? Olha, o botequim, tudo bem, você pode ir lá, tomar sua cerveja, de repente alguém da sua família vai, não sei o que e tal. Mas o botequim é um lugar que você sabe tudo o que está acontecendo. No botequim você chega e escolhendo o prefeito. No botequim você chega e descobre quem morreu. No botequim você chega e descobre quanto é que foi o jogo de futebol. No botequim você chega e faz fofoca. E a fofoca é uma instituição carioca importantíssima. Né? Claro, cria rede de solidariedade. Lógico que cria rede de solidariedade. Né? A fofoca suburbana é um patrimônio do Rio de Janeiro.